Boa noite, seja muito bem-vindo aqui à nossa live de esquenta para a nossa semana do TDAH infantil. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para a gente entender um pouco sobre o diagnóstico do TDAH. Foi um tema escolhido pelas profissionais que estão lá no nosso grupo VIP, nosso grupo da semana do TDAH infantil. A gente fez uma enquete lá e esse tema venceu, então é um tema que foi muito pedido. Então seja muito bem-vinda, você que está entrando aqui comigo, muito bom ter você aqui. A gente vai fazer 2 lives antes da semana do TDAH infantil, para a gente poder fazer um esquenta, né? A gente começar a entrar no ritmo, porque na semana do TDAH infantil, que vai ser no dia 27, 28 e 29 de agosto, a gente vai 3 dias ali juntinhas estudando e aprofundando os nossos conhecimentos sobre atendimento clínico de crianças com TDAH. Então, se você ainda não está no nosso grupo VIP, boa noite, pessoal, boa noite, seja muito bem-vindo. Se você é psicóloga, psicopedagoga e ainda não está no nosso grupo VIP para poder receber todas as informações sobre a nossa semana do TDAH infantil, não deixe de, quando terminar a live, você acessar o link que está aqui nos meus stories, tá também no link aqui da bio do Instagram, para você acessar o nosso grupo VIP, porque é por lá que você vai receber os links das nossas aulas da semana do TDAH infantil, você vai receber materiais exclusivos e outras informações também, tá bom? Então não deixa de participar. Gente, algumas mães estão me perguntando se elas podem participar da semana do TDAH infantil. É claro que vocês podem participar. É só vocês entrarem no grupo VIP para que vocês possam ter acesso também ao link das aulas, tá? Porque não vai ser no Instagram, não vai ser uma live, vai ser aula, vai ser no YouTube, só que vai ser num link que vai ser fechado, só para as pessoas que estiverem lá no grupo que vão ter acesso ao link das aulas, tá bom? Então, apesar de ser um evento que eu pensei, né, carinhosamente aí para as profissionais que atendem crianças com TDAH, você que é mãe de TDAH, claro que você também vai poder participar, porque o conhecimento ele nunca é demais, tá bom? Agora, se você é professora, fono, enfim, tem outra profissão, mas que também lida com crianças com TDAH e quiser participar, você também vai ser super bem-vinda na nossa semana do TDAH infantil. Só você entrar no nosso grupo VIP, que é acessando aqui o link que está nos meus stories, ou então no link da bio do meu Instagram, que você vai ser direcionada para o nosso grupo VIP no WhatsApp, onde você vai receber todas as informações sobre a semana do TDAH infantil, você vai receber materiais exclusivos e vai receber também os links das aulas. E no final, gente, da semana do TDAH infantil, eu vou abrir vagas para mais uma turma da formação em TDAH infantil, tá bom? E aí, claro, quem estiver lá no grupo VIP vai ter acesso, né? Primeiro, a abertura das vagas, vai ter desconto especial também para quem está lá no nosso grupo VIP, tudo bem? Então, todos vocês estão super convidadas a participar e se puderem divulgar, melhor ainda, né? Porque quanto mais pessoas souberem de uma forma mais aprofundada sobre o TDAH, melhor para as nossas crianças, tá bom? Então, a semana do TDAH infantil, ela vai acontecer dia 27, 28 e 29 de agosto, às 20 horas, sempre às 20 horas, vai ser pelo YouTube e o link das aulas vai ser disponibilizado lá no nosso grupo VIP, tá bom? No dia 27, a gente vai falar sobre o TDAH, o tema, né? TDAH não é apenas um transtorno de atenção. Essa aula, gente, é muito importante quando a gente quer aprender sobre o diagnóstico de TDAH, avaliação e diagnóstico de TDAH, a gente precisa entender exatamente o que é o TDAH, qual é o núcleo central do TDAH, a gente precisa entender muito isso. E essa aula do dia 27 vai falar sobre o núcleo central do TDAH, que está além da desatenção, da hiperatividade, ok? Então essa aula vai ser muito importante para você que quer entender um pouco mais sobre o diagnóstico de TDAH.
Dia 28, a gente vai falar sobre o seguinte tema: TDAH, campeão dos diagnósticos falso-positivos. Então, a gente vai discutir muito sobre os desafios do diagnóstico de TDAH. Por quê? Porque o TDAH, ele é o campeão dentro dos transtornos, né, do neurodesenvolvimento, o campeão do diagnóstico que mais tem erros, né, que tem mais falso positivo. O que é falso positivo? Um diagnóstico positivo, só que de forma errada. Quer dizer, a criança não tem TDAH, mas teve um diagnóstico. E a gente precisa discutir sobre isso, né? Quais são os desafios, as maiores dificuldades, o que a gente precisa ficar atento para não cair em armadilhas, né? Eu tive no congresso agora no início de agosto, e o Dr. Paulo Matos, que é uma referência, né, em TDAH, psiquiatra, escreveu o livro No Mundo da Lua, fez a tradução e a validação da escala SNAP-4, e o Dr. Paulo Matos falou, dentre muitas coisas maravilhosas que ele disse lá no congresso, ele disse que de todo esse tempo, né, que ele trabalha na psiquiatria, e atualmente ele considera o TDAH como o transtorno que é mais difícil de você dar um diagnóstico correto. Então, ele, com a experiência toda que ele tem, né, com anos de experiência em clínica, de estudo, de pesquisa, ele considera o TDAH um transtorno mais difícil de diagnosticar na atualidade. Você imagina nós, né, que não temos tanta experiência quanto ele, não temos tanto conhecimento quanto ele. Então, a gente precisa realmente tá o tempo todo buscando aprofundar o nosso conhecimento sobre diagnóstico TDAH. E no dia 29, a gente vai fechar nossa semana TDAH infantil com chave de ouro, falando sobre o tratamento padrão ouro do TDAH infantil. Então, a gente vai falar sobre os pilares do tratamento padrão ouro, aquilo que tem maior evidência científica de eficácia no tratamento TDAH. E também, claro, a gente vai falar um pouquinho sobre o que as pesquisas mais atuais estão falando sobre tratamento, né? Aquilo que ainda está sendo pesquisado, aquilo que não tem validação, aquilo que funciona, aquilo que já foi comprovado que não funciona, tá bom? Então, a gente vai fechar a nossa semana falando de tratamento, ok? Então, você é minha convidada especial na nossa semana TDAH infantil. E como a gente sempre brinca, né? Venha e traga mais uma, traga mais duas, traga mais três junto com você, porque a gente precisa criar essa rede de profissionais que estão cada vez mais se aprofundando no TDAH infantil, porque ainda que não seja, né, o seu carro-chefe aí nos seus atendimentos, com certeza você vai receber crianças com TDAH para poder atender e também para avaliar, tá bom? Então, vamos lá, já conversamos um pouquinho. Muito bom ter vocês aqui comigo. E a gente vai começar, então, com a nossa live. O tema que foi selecionado, que foi escolhido lá no nosso grupo VIP, essa semana, para nossa live de hoje, é sinais precoces do TDAH em pré-escolares. E eu achei interessante esse tema, porque eu fiquei imaginando o que as pessoas, né, lá do grupo estavam pensando quando decidiram escolher esse tema. Então, esse tema foi primeiro sugerido, que a gente fez primeiro uma abertura de espaço para cada um colocar o tema que quisesse, e esse tema foi sugerido por mais de uma pessoa e marcado também por algumas pessoas, e depois a gente selecionou os 3 principais e colocou numa enquete, e esse foi o mais votado, disparado, o mais votado. E eu fiquei imaginando por quê, né? E eu pensei comigo, né? Uma das possibilidades, será que as pessoas querem saber sobre sinais precoces no TDAH em pré-escolares por conta de um diagnóstico, da possibilidade do diagnóstico em crianças pequenas, né, em crianças de 4, 5 anos, porque ainda há muita dúvida, né? A gente pode dar diagnóstico em crianças de 4, 5 anos, a gente não pode dar diagnóstico nessa idade. Enfim, muitas pessoas me perguntam isso ainda, né? Muitas pessoas têm essa dúvida ainda. E eu fiquei imaginando que a escolha desse tema tivesse um pouco a ver com isso, né? E a gente vai conversar também sobre isso hoje, tá? E eu quero começar essa live
chamando a atenção para uma coisa muito importante, que quando a gente vai estudar o TDAH, a gente precisa conhecer a evolução do TDAH ao longo da vida, da nossa vida, né? Ao longo do ciclo da vida. Por que é importante a gente estudar a evolução do TDAH ao longo do ciclo da vida? Porque o TDAH é um transtorno que ele não é homogêneo, no sentido de que ele tem características que são as mesmas na infância, na adolescência e na vida adulta. A gente já sabe hoje que o TDAH ele é muito heterogêneo. Muitos pesquisadores, né, já falam que o TDAH ele também tem uma característica espectral, assim como o TEA, né, que tem né, esse nome, o próprio nome diz, né, transtorno do espectro autista. E o TDAH também seria um transtorno que envolve um espectro. E que a gente entender o curso, né, a evolução do TDAH ao longo do ciclo da vida é muito importante para que a gente entenda, para que a gente consiga fazer bons diagnósticos, para que a gente consiga olhar para aquela sintomatologia, para aquele quadro que tem uma característica específica de uma faixa etária ou de um ciclo de vida, e a gente consiga identificar se aquilo faz parte ou não de um quadro de TDAH. É importante que a gente saiba disso, porque o TDAH na infância não é igual, quer dizer, a forma como o TDAH se expressa na infância não é igual à forma como o TDAH se expressa na adolescência e, consequentemente, não é igual à forma como o TDAH se expressa na vida adulta, tá? A gente tem o que a gente chama de fenótipo, né? Que é a forma como o transtorno se apresenta, ele se mostra, vai variando durante o ciclo da vida, ok? E isso é importante a gente entender, por quê? Porque uma criança, ele pode ter um quadro de TDAH que na adolescência mude. Por isso que o DSM coloca, DSM é o nosso manual, né? Eu até tô com ele aqui do lado. Olha a grossura, gente. O nosso manual aqui de diagnósticos e diagnóstico estatística dos transtornos mentais. Aqui que a gente vai pegar a nossa referência, tá? Ele não é a única fonte de referência, mas ele é uma referência para embasar os diagnósticos, né, dos profissionais. Oi, Flávia, boa noite, seja bem-vinda. Então, lá no DSM, ele coloca que nós temos 3 apresentações de TDAH. E quando ele fala de 3 apresentações, ele está dizendo exatamente isso, que o TDAH ele pode se expressar, se apresentar de 3 formas diferentes. Por que o DSM não coloca três classificações? Porque quando a gente fala de classificação, a gente está dizendo que uma pessoa, ou ela é uma classificação, ou ela é outra, ou ela é outra. Quando a gente fala de apresentação, a gente está dizendo que no momento do diagnóstico, a apresentação, a expressão do transtorno naquela pessoa é de um tipo, mas que ao longo da vida, né, com a evolução ali nos ciclos da vida e também com o tratamento ou a ausência do tratamento, essa expressão, essa apresentação, ela pode modificar. Tanto é que a gente tem, né, já documentado que há uma tendência, não é uma regra, mas é uma tendência que uma criança muito agitada na infância, ela, com o tempo, há uma tendência de melhorar essa agitação e permanecer muito mais o déficit de atenção. E a agitação motora, ela diminuir. Claro que isso não é uma regra para todos, mas há uma tendência. Por quê? Porque essa apresentação do transtorno vai se modificando ao longo dos anos, né? Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem, só para poder a gente fazer uma visualização, né, dessa questão da apresentação do TDAH ao longo da vida, para que vocês entendam, né, do que eu tô falando de uma forma mais concreta, tá bom? Depois a gente vai falar um pouquinho. Hoje a gente vai falar sobre a fase pré-escolar, ok? Que envolve aí crianças de 4 e 5 anos. Mas lá na nossa formação em TDAH infantil, que eu falei lá no início da nossa live, né, que vou abrir vagas no final do mês para essa formação.
Lá na formação, a gente tem aula específica falando de cada fase da vida e como o TDAH se apresenta em cada fase da vida. Quais são as expressões mais comuns quando bebê, na pré-escola, na idade escolar, na adolescência e na vida adulta, tá? E agora a gente está tendo, né, uma preocupação também em falar do TDAH na fase passando da vida adulta, né, na terceira idade, ou enfim, na fase mais pegando os idosos, tá? Porque a gente tem não só visto, né, que os idosos também precisam ter, a gente precisa ter um olhar, né, em relação ao idoso com TDAH, ok? Então vamos lá, deixa eu virar aqui rapidinho. Olha, essa imagem aqui, tá? Essa imagem, inclusive, tá na nossa aula, uma das aulas da formação em TDAH infantil. Então, o diagnóstico, o TDAH ao longo da vida, ele vai se modificando nos ciclos, ó, na pré-escola, na idade escolar, na adolescência, no adulto jovem, no adulto, e a gente já tem estudos agora, né, inclusive na terceira idade, ou na idade aí dos idosos, que não tá aqui nesse gráfico, mas que a gente já tem, e lá na nossa aula, na nossa formação, tem aula sobre isso também. Então, vamos lá. Aqui, só para vocês terem uma noção, o que é mais característico, que a gente observa mais de expressão do TDAH na pré-escola? Os distúrbios de comportamento. Então, a parte comportamental, quer dizer, a hiperatividade, né, esse comportamento mais agitado, hiperativo, é o que mais nos chama atenção numa criança com TDAH na pré-escola. Isso não quer dizer que toda criança hiperativa, toda criança agitada da pré-escola vai ter TDAH, ok? Quando a gente pega uma criança, vamos pensar que eu estou recebendo uma criança lá com 8 anos de idade e eu estou fazendo a avaliação dessa criança com suspeita de TDAH. Quando eu faço uma avaliação retrospectiva, né, quando eu vou avaliando essa criança lá, quando estava na fase pré-escolar, quando ela era bebê, eu vou identificando essas características, ok? Então, na pré-escola, o que mais fica evidente são os distúrbios de comportamento. Na idade escolar, os distúrbios de comportamento, eles continuam, mas aparecem outras expressões importantes, que são os problemas acadêmicos, e aí quando a gente fala de problemas acadêmicos, a gente não está falando só de aprendizagem, tá? Dificuldades de interação social e prejuízos na autoestima, que é o que a gente vai observar mais em crianças em idade escolar, ok? Qual é a idade escolar, gente? É acima de 6 anos até antes de entrar na adolescência, que é 11 anos, ok? Na adolescência, a gente tem, continua ali com os problemas acadêmicos, dificuldade de interação social continua e vai se intensificando ainda mais, prejuízo na autoestima também continua e vai se intensificando ainda mais, traumas físicos e problemas legais e tabagismo. Então, aqui começa a entrar também a questão da gravidez na adolescência, enfim, uso de álcool, drogas, tabagismo, né? Principalmente o tabaco, tá? Vocês estão vendo que aqui os distúrbios de comportamento, eles não são as características principais da adolescência? Porque geralmente, não é 100%, né? O comportamento, ele melhora, a hiperatividade, há uma tendência a melhorar conforme a criança vai crescendo. No adulto jovem, fracasso acadêmico, dificuldades profissionais, prejuízo na autoestima, abuso de substâncias, traumas físicos e acidentes. E na vida adulta, fracasso profissional, prejuízo na autoestima, problemas de relacionamento, traumas físicos e acidentes e abuso de substância. Então, vocês estão vendo aqui, a cada ciclo da vida, a apresentação e os sintomas mais os prejuízos, né, e os problemas mais significativos, eles também vão se alterando. Eles vão se alterando porque vão mudando de uma fase para outra, como a gente viu aqui, ó, na fase escolar, a gente tem distúrbios de comportamento e na adolescência isso não aparece como principal, mas a gente também tem mudanças de uma fase para outra
não no sintoma, mas na intensidade. Então, por exemplo, a baixa autoestima da idade escolar, ela é menor, né, em termos de intensidade, do que a baixa autoestima da adolescência. Por quê? Porque aqui começa o problema e na adolescência isso se intensifica. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês vão colocando aqui que a gente vai conversando, tá? Pode piorar a hiperatividade, né? Conforme cresce. Débora, pode. Porque assim, você pensa numa criança que não teve o diagnóstico, ou que teve o diagnóstico, mas não teve o tratamento adequado, ou não teve tratamento, que a gente, infelizmente, conhece bastante, né? Casos assim, essa hiperatividade, ela pode aumentar, né? Ela pode aumentar. Mas a tendência é que essa hiperatividade motora, ela se canalize para outros tipos de hiperatividade. Às vezes uma inquietação, às vezes uma hiperatividade mais mental, tá? Mas pode sim, tá? E existem outras condições do ambiente que podem também ajudar a piorar essa hiperatividade. Tudo bem? Então vamos lá. Então, seguindo isso, entendendo que dentro de uma avaliação de TDAH, dentro, né, da gente identificar ali, né, o TDAH de uma criança, de uma pessoa, a gente precisa entender que o TDAH ele tem apresentações diferentes em ciclos de vida, ok? E essa apresentação diferente dentro dos ciclos de vida vai fazer com que a gente precise olhar para aquele diagnóstico, para aquela pessoa, para aquela criança, dentro do contexto que ela está vivenciando. Então, se eu estou atendendo hoje uma criança de 9 anos, eu preciso contextualizar os sintomas dela dentro dessa faixa etária. Se eu estou atendendo uma criança de 12, né, um adolescente, se eu estou atendendo uma de 4 que chegou para mim, eu preciso olhar para esse sintoma dentro do contexto que ela vive e dentro da faixa etária que ela está inserida, ok? E quando eu recebo uma criança, né, para avaliação, eu sempre faço uma retrospectiva da vida dela, né? A gente faz isso através da anamnese, que a gente vai investigando, né, de trás para frente ali, essa criança até chegar ali na gestação, ok? Então, como é que foi a gestação, o nascimento, primeiros anos de vida, as primeiras aprendizagens, até chegar na idade que ela está. Essa retrospectiva, a gente vai conseguindo identificar se o TDAH já estava presente em alguns sinais precoces em cada faixa etária. Então, quando essa criança era bebê, quando essa criança, né, foi crescendo, como é que era essa criança? Será que esses comportamentos só apareceram agora com 8 anos? Ou isso já vem lá de trás e a gente vai fazendo essa retrospectiva, ok? Lúcia, vai ficar gravado se Deus quiser a internet permitir. Tá bom? Todo TDAH hiperativo? Não. Lembra que eu falei que lá pelo DSM, né, que é o nosso manual, nosso manual, né, de onde a gente tem referência para o diagnóstico, ele diz que o TDAH ele tem 3 apresentações, não são 3 classificações fixas, são 3 apresentações que uma criança pode ter uma apresentação em um determinado momento e numa outra época da vida essa apresentação pode mudar, tá bom? Quais são as 3 apresentações? Predominantemente desatento, então é uma criança que ela tem baixa hiperatividade e a desatenção é o sintoma que é mais prejudicial para ela, tá? Predominantemente hiperativo e impulsivo, que aí são aquelas crianças que têm a hiperatividade e impulsividade como sintoma mais significativo, mais preponderante e que traz mais prejuízos, enquanto a desatenção ela é mais baixa. E o tipo combinado. Tipo combinado é quando você tem os 3 sintomas, desatenção, hiperatividade e impulsividade, em graus parecidos e ambos trazendo prejuízos, ok? Gente, vamos lá. Aqui, eu gosto sempre de falar isso pra gente não se perder aqui na live. A nossa live, ela tem como tema sinais precoces TDAH em pré-escolares. Então, a gente vai focar nessa faixa etária, tá?
Claro que se a gente for fazer uma retrospectiva da vida da criança, a gente muitas vezes vai encontrar sinais, inclusive, né, tem algumas pesquisas que falam que a gente consegue até encontrar sinais lá na barriga, aquela criança que é muito agitada e tal. Algumas pesquisas já falam isso. Mas a gente não vai olhar para um bebê que tem alguns sinais, né, e a gente vai pensar que um bebê tem TDAH, ok? Não faz sentido nenhum isso, tá? Mas por que é importante a gente saber quais são as formas de apresentação do TDAH lá quando é bebê, né? Porque quando a gente faz a retrospectiva na hora do diagnóstico, a gente já encontra alguns sinais lá atrás. Então a gente percebe que ao longo do desenvolvimento, essa criança já estava apresentando alguns comportamentos, alguns sintomas, que estão mais característicos agora naquela idade que ela está buscando o diagnóstico, ok? Então não é pra gente ir lá com criança pequenininha e olhar sinais e começar a diagnosticar crianças, bebês, ok? A gente não vai falar de crianças menores de 4 anos hoje, porque não é o foco da nossa live. A gente pode até fazer uma outra depois sobre isso, tá? Mas quem tiver, né, depois for entrar na formação em TDAH infantil, tem uma aula só sobre cada faixa etária. Então, bebês, pré-escolar, adolescente, jovem, idoso, jovem, adulto, idoso. Por quê? Porque a gente precisa saber, na hora que a gente for fazer um diagnóstico, que a gente fizer a retrospectiva, né, a linha do tempo da vida dessa criança, a gente poder identificar se já tinha alguma coisa lá atrás que possa corroborar com aquilo que a gente está pensando de diagnóstico, tá bom? Então, se a gente já sabe que para fazer o diagnóstico, para fazer a avaliação, a gente precisa olhar para essa criança dentro do contexto que ela vive, e o contexto que ela vive inclui a idade que ela tem, né, a faixa etária que ela tem, o ciclo de vida que ela está vivenciando, a gente vai precisar conhecer de uma forma aprofundada sobre o desenvolvimento infantil. Gente, é essencial isso. Você que é profissional, que atende crianças com TDAH, você é psicóloga, psicopedagoga, né? Você é profissional que trabalha com diagnóstico, psicólogo. Você precisa saber de desenvolvimento infantil muito. Agora, você é profissional que avalia crianças, que atende crianças, seja no consultório, seja na escola, professor, por exemplo, precisa saber de desenvolvimento infantil. Por quê? Porque se eu não sei o que é esperado para uma determinada faixa etária, como eu vou saber se aquele comportamento está adequado ou não àquela faixa etária? Ok? Então, é importante que eu conheça sobre desenvolvimento infantil. Lá nos critérios de diagnóstico do TDAH, tem um item, eu vou até abrir aqui para a gente poder falar, porque eu gosto de mostrar aqui. Tem um item que é... Peraí, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Que fala sobre os sintomas serem acima, né, do que é esperado para aquela faixa etária, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se eu acho aqui para falar para vocês, porque é importante, né? É um dos critérios diagnósticos, a gente identificar aqui, ó, preste atenção. Quando a gente vai avaliar hiperatividade, o eixo de desatenção e o eixo de hiperatividade e impulsividade, ele fala que os sintomas devem persistir por pelo menos 6 meses em grau em em um grau que é inconsistente com o nível de desenvolvimento. Então, o que é um grau inconsistente com o nível de desenvolvimento? O grau em que esse sintoma aparece é inconsistente com o que é esperado para aquela faixa etária, que é esperado para aquele nível de desenvolvimento que aquela pessoa se encontra, tá? Então, é critério diagnóstico isso. Por isso que a gente não pode deixar de fazer, não pode deixar de conhecer sobre desenvolvimento infantil.
E como a gente está falando aqui na idade pré-escolar, qual é a idade pré-escolar? Se a gente for olhar ali na escola, né? Qual é a idade que a criança está na pré-escola? É 4 e 5 anos de idade, que é a idade onde a criança está na pré-escola. Essa idade, a gente precisa conhecer quais são as características principais da idade pré-escolar. Como é que é essa criança? Como é que essa criança se relaciona com o mundo? Como é que essa criança compreende o mundo? Como é que essa criança lida com as suas emoções, com regras, com limites? Como é que essa criança lida com autonomia? Como é que essa criança lida com execução de tarefas? Tudo isso a gente precisa conhecer. Porque se a gente não sabe o que é esperado para uma criança de 4, 5 anos, a gente pode correr o risco, a gente pode cair na armadilha de achar que a criança tem TDAH ou qualquer outro transtorno sem que a criança tenha, tá? E aí, eu já vou responder uma pergunta que eu sei que tá todo mundo aí pensando, se ainda não sabe, tá pensando, que é uma pergunta que sempre me fazem, que é: posso dar um diagnóstico de TDAH numa criança de 4, 5 anos? E aí eu vou te responder: sim e não. Por que sim e não, gente? Desculpa até a brincadeira, mas assim, o DSM-5, né, o nosso manual aqui de referência, ele não proíbe que seja feito um diagnóstico em crianças pré-escolares, tá? Mas não é muito usual se fazer diagnóstico em crianças pré-escolares. Não é proibido, mas não é muito usual. Por quê? Porque se a gente for, né, entender quais são as características de uma criança de 4 e 5 anos, ou até 5 anos, vamos dizer assim, né? A gente vai ver que muitas das características que são da faixa etária se confundem muito com o próprio TDAH. Então, a tendência a gente errar no diagnóstico é muito grande. Então, para que a gente dê um diagnóstico de uma criança em idade pré-escolar, a gente precisa ter muita certeza. A gente precisa ter muito conhecimento. A gente precisa ter muita experiência para a gente conseguir fazer isso. Então, o que se recomenda, tá? É que a gente levante uma hipótese e que a gente comece a intervenção. Por quê? Porque se a gente observa que a criança está apresentando determinados comportamentos, determinados sintomas, a gente vai começar a intervir nesses comportamentos, nesses sintomas. E se isso melhorar, e se isso passar, provavelmente não era o TDAH. Provavelmente era alguma outra questão e que, às vezes, da própria faixa etária ou às vezes uma dificuldade ali da criança, e a gente descartou, então, depois de um tempo, a hipótese que a gente levantou inicialmente. Que a gente testou e viu que não era, ok? Então, não tem um impeditivo de diagnóstico de crianças pré-escolares, mas há uma recomendação para que a gente tenha muito, mas muito cuidado. Se já é difícil dar um diagnóstico para crianças maiores, adolescentes e adultos, você imagina dar um diagnóstico de uma criança pré-escolar. Por mais agitada, hiperativa que ela possa parecer, a gente tem que ter muito cuidado. Eu, particularmente, recebo crianças de 3, de 4, de 5, com suspeita já de TDAH, ou então vem para mim e eu, às vezes, né, penso ali na possibilidade de ter um TDAH. Eu sempre converso com a família, sempre, né, vejo ali os prejuízos, a gente entra com intervenção comportamental, mas eu não fecho o diagnóstico, né, a gente espera aí mais um tempo para ver como que vai ficar, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá bom? Principalmente se a gente não se sente seguro para fazer esse tipo de diagnóstico, que não é um diagnóstico fácil, tá? Não é. Então, a gente precisa conhecer desenvolvimento infantil para que a gente consiga identificar, né, se é significativamente, o sintoma está significativamente acima daquilo que é esperado para a faixa etária, ok? Eu vou dar um exemplo para vocês desse cuidado, gente, porque infelizmente a gente não
a gente tem que ter muita atenção com isso, tá? Eu trabalho numa creche, né? E essa creche atende crianças até 3 anos de idade. 2 anos e 11 meses, 3 anos no máximo. De 6 meses até 3 anos. E eu atuo especificamente com crianças de 6 meses até 2 anos, tá? As crianças de 2 anos e até 3 é uma colega que trabalha de forma mais direta. E mês passado, mais ou menos, nós recebemos de uma neuropediatra, que não cabe a gente falar de ninguém aqui, de nenhum profissional, mas a gente recebeu uma solicitação de preenchimento de escala para uma criança nossa, né, um aluno nosso, que é uma escala de rastreio de sintomas de TDAH, que é o SNAP-4. E a gente sabe que o SNAP-4 ele é indicado para crianças maiores. Por quê? Porque a sintomatologia que está ali, se você for olhar, toda criança pequena ela vai cumprir aqueles critérios, porque faz parte dos comportamentos dentro daquela faixa etária dela. Então nós recebemos aquela ficha ali do SNAP, né, aquela escala, para preencher de uma criança de 1 ano e meio. Então, primeiro eu fiquei pensando, né, veio para minha mão essa ficha, né, enfim, e eu fiquei pensando assim, primeiro, por que foi levantada uma hipótese TDAH numa criança de 1 ano e meio? Segundo, por que usar uma ficha, uma escala, para uma criança de 1 ano e meio, se eu for preencher aquela ficha, eu vou ter que preencher todos os sintomas em intensidade alta, porque toda criança de 1 ano e meio não consegue esperar a vez, toda criança de 1 ano e meio não consegue ficar muito tempo sentada, toda criança de 1 ano e meio não presta atenção em detalhes, comete erro por descuido. Então eu vou ter que marcar 100% dos sintomas para todos os bebês daquela sala, para todas as crianças da sala, não é só para aquele aluno especificamente que está sendo investigado. Então, o que eu entendo? Que o profissional, infelizmente, não se atentou ao nível de desenvolvimento daquela criança. Ele poderia até ter pedido um relatório descritivo, né, um relatório de como essa criança está na parte de linguagem, do comportamento, da interação social, enfim. Ela poderia ter pedido um relatório mais descritivo, mas preencher uma escala para uma criança de 1 ano e meio não faz sentido nenhum. Porque se eu for preencher, para todas as crianças da sala, todas vão preencher 100% e todas vão levar diagnóstico TDAH sem ter. Entende? Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. A gente tem que parar e pensar, peraí, para qual faixa etária essa escala ela é indicada? Todo instrumento de avaliação, seja uma escala, seja um teste, ele sempre tem a faixa etária que ele foi validado. E a gente tem que olhar para isso. Então não adianta só você falar assim, me dá uma escala para TDAH. Não, eu quero uma escala para TDAH para a idade X, que aí eu vou ver se eu tenho uma escala que atende aquela faixa etária. Então a gente tem que ter muito cuidado. E quais seriam, então, os cuidados que a gente tem que ter? Porque quando a gente fala de crianças pré-escolares, né, crianças de 4, 5 anos, a gente está falando de crianças que estão desenvolvendo a sua capacidade de autorregulação ainda, né? A gente vai falar na nossa primeira aula da semana de TDAH infantil que o TDAH não é só um transtorno de atenção. E a gente vai falar que o TDAH ele tem como núcleo central a dificuldade de autorregulação, a dificuldade de autocontrole. Então, se o TDAH é uma dificuldade de autocontrole, e a gente está falando de crianças nessa faixa etária até 5 anos que ainda não desenvolveram a sua capacidade de autorregulação, é muito difícil a gente identificar TDAH nessa faixa etária. Por quê? Porque muitas crianças vão ter comportamentos parecidos e não necessariamente vão ter TDAH. Então, uma criança na pré-escolar, ela está desenvolvendo a sua capacidade de autorregulação, e essa capacidade de autorregulação ela vai ser muito solicitada na escola, principalmente. Em casa também, mas se você pensa em escola, ela vai ser muito mais solicitada. Por quê? Porque essa criança, ela saiu da creche,
que é até 3 anos. Ela saiu, né, dessa idade aí da primeira infância, onde o adulto estava muito mais próximo, o adulto estava fazendo mais coisas por essa criança, mediando ali, né, tudo que acontecia com ela, para uma idade, né, para uma faixa de pré-escolar, onde o adulto ele não vai mediar tanto as coisas do dia a dia para essa criança. O adulto ele não vai fazer tanto as coisas por essa criança. Essa criança vai começar a desenvolver autonomia. O adulto até 3 anos de idade, ele está muito próximo, ele está mediando tudo para essa criança. Mas quando essa criança começa a entrar na pré-escola, né, idade de 4, 5 anos, há um afastamento, porque essa criança começa a desenvolver maior autonomia. Então ela já anda com destreza, ela já fala com maior habilidade de comunicação e ela já tem maior destreza manual. Então essa criança começa a desenvolver e a expressar, né, e a ter um maior senso de autonomia. Por isso os adultos eles vão diminuir também a mediação. Claro que eles vão estar próximo dessa criança, mas a supervisão, o monitoramento, né, a mediação vai ser um pouco mais à distância, tá? E aí, pensa numa criança que está vivenciando, né, um ambiente que vai exigir dela maior autorregulação, onde ela vai ter que autorregular o seu comportamento e as suas emoções de forma mais interna e não com tanta mediação externa, porque até os 3 anos de idade a autorregulação do comportamento e a autorregulação não, desculpa, a regulação do comportamento e a regulação das emoções dessa criança, ela é muito mediada, é muito feita pelo externo, que é o adulto. A partir dos 4 anos, isso vai diminuindo e essa criança ela vai ser muito mais exigida na autorregulação. Então, aquilo que era externo, que era a regulação externa, passa a ter que ser interiorizada, passa a ter que ter uma regulação interna. E essa exigência maior do ambiente vai fazer com que essa criança também tenha comportamentos, expressões de maior desregulação. Por quê? Porque ela vai estar em processo de aprendizagem, ela vai estar experimentando situações, treinando a sua capacidade de se autorregular. Então vão ter momentos que ela vai conseguir, vai ter momentos que ela não vai conseguir, vai ter momentos que ela vai precisar da ajuda do adulto, vai ter momentos que ela vai dar conta sozinha. Então é um período de treinamento mais intenso dessa capacidade de autorregulação. Ok? Então, se é um período mais intenso de treinamento de capacidade de autorregulação, de exigência dessa criança nessa capacidade de se autorregular, e ela está desenvolvendo isso ainda nessa faixa etária, a gente vai ter muitas crianças com dificuldade de autorregulação, com dificuldade de lidar, né, de autorregular o seu comportamento, de autorregular as suas emoções dentro do ambiente social que ela vive, dentro das demandas sociais que ela está vivenciando. Então, a gente vai ter várias crianças com questões de regulação, de autorregulação de comportamento, de emoções, que a gente precisa ter um olhar mais refinado para conseguir diferenciar. Isso é de transtorno ou isso é da própria faixa etária? Isso é muito difícil, gente, porque não tem um marcador que diga, ó, até aqui é normal, ou tá dentro, né, do esperado, daqui para cá é transtorno. Não tem esse marcador. É muito ligado à nossa subjetividade de avaliação. Entende? Então, se eu pego, por exemplo, uma mãe, um pai, né, os pais, um pouco mais paciente, tolerante, ou um pouco mais, que entende um pouco mais, né, do desenvolvimento dessa criança, essa desregulação não vão causar impacto para essa família. Ou eles não vão olhar para isso como um problema. Agora, se eu pego uma família que tem um pouco menos de paciência, que estão
ficam mais irritados com o comportamento da criança, esse comportamento vai tender a ter uma luz muito grande e vai tender a ter uma interpretação mais negativa. Assim como na escola. Se eu tenho uma professora que compreende sobre desenvolvimento infantil, que lida com essa criança de acordo com a faixa etária e que tem um pouco mais de tolerância a esses comportamentos, de paciência, etc., ela não vai olhar para esse comportamento como problema. Mas se a gente pega uma professora com outro perfil, talvez ela olhe para essa criança e comece a identificar, tem um problema, tem um problema. Então, é muito subjetivo isso. Por isso que é tão difícil a gente dar um diagnóstico nessa faixa etária. Apesar de ser possível, ok? Então, capacidade de autorregulação está sendo muito exigida, essa criança ainda está desenvolvendo, ela está treinando. E em processo de treinamento a gente erra e acerta, erra e acerta. E vou te dizer, a gente erra mais do que acerta no processo, quando a gente está treinando uma habilidade, não é isso? Então é comum a gente ver crianças 4, 5 anos terem dificuldades de autorregular o seu comportamento e suas emoções por conta de que elas estão treinando isso. E o ambiente está exigindo muito mais dela do que anteriormente. E os adultos não vão estar mediando de uma forma tão intensa, tão próxima como faziam lá até os 3 anos de idade. Ok? Uma outra questão, né, que eu até já falei, a questão do maior senso de autonomia que essas crianças vão adquirindo nessa faixa etária. E aí, o que essas crianças de 4, 5 anos, elas começam, né, a querer ser mais independentes. Então, elas querem fazer sozinha. É aquela faixa etária que é até perigosa, né, que a criança quer recortar sozinha, que ela quer usar faca sozinha, que ela quer colocar roupa sozinha, ela não quer ajuda de ninguém. E ela pode até se colocar em situação de risco por conta disso, por isso que a gente tem que ter, né, monitoramento. Mas é aquela faixa etária que a criança quer, ela precisa, ela necessita de um pouco mais de independência e autonomia. Só que essa necessidade, né, de se tornar mais autônoma, entra em conflito com os limites do ambiente, ok? Então, por exemplo, a criança quer usar a faca sozinha, e aí isso entra em conflito com a necessidade dela de autonomia de usar a faca, entra em conflito com uma regra, um limite do ambiente. Não pode usar faca, você pode se cortar, você pode se machucar, né? Não pode pegar faca sem autorização. Então, essa necessidade de autonomia entrando em conflito com os limites do ambiente vai gerar o que nessa criança? Frustração. Então, essa criança de 4, 5 anos, ela está constantemente, por uma questão do próprio desenvolvimento dela, entrando em conflito com regras e rotinas do ambiente. E por ela entrar em conflito com regras e rotinas do ambiente, porque essas regras ainda são externas, ela ainda não internalizou essas regras, ela vai se frustrar com maior frequência. E aí, gente, falar que uma criança de 4 anos não sabe lidar com a frustração é complicado, né? Porque nós temos dificuldade de lidar com frustração até hoje. Você imagina uma criança de 4 anos. É claro que ela vai ter dificuldade de lidar com frustração. Mas é nessa idade que ela começa a treinar a sua habilidade de conseguir lidar melhor com a frustração. Ok? Então pensa, eu tenho uma criança de 4, 5 anos que está buscando ali, né, se tornar cada vez mais autônoma, querendo fazer as coisas, querendo dar conta sozinha, e ela entra em conflito com os limites do ambiente. Isso faz com que ela se sinta frustrada com mais frequência. Só que, para ela lidar com a frustração, ela tem que ter autorregulação, mas ela ainda está desenvolvendo a sua capacidade de autorregulação. Então, com certeza, a gente vai ter crianças com muito mais crises, né? Vai ter crianças com muito mais questões comportamentais. Por isso que o TDAH na pré-escola está muito mais ligado à questão comportamental do que a atencional. A atencional também está presente, tá? Mas não é aquilo que chama mais atenção da gente, não é aquilo que traz mais prejuízo. Então, dar um diagnóstico numa criança de 4, 5 anos é possível, é possível. A gente, né, tem casos assim que principalmente se você tem conhecimento e experiência para isso, né,
mas é muito delicado, é muito sutil, é muito assim, é muito mais fácil a gente cair na armadilha de dar um diagnóstico errado do que a gente acertar nesse período, nessa faixa etária, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. Agora, identificou comportamentos inadequados, identificou alguns sintomas ali, vamos entrar com a intervenção. E qual é a intervenção? A gente trabalhar o desenvolvimento dessa autorregulação, a gente trabalhar o desenvolvimento dessa autonomia, a gente trabalhar, né, o desenvolvimento da internalização das regras e limites que até o momento eles são externos e precisam ser internalizados, tá? Ó, meu filho se frustra muito, difícil demais, exatamente. A grande questão, gente, aqui essa criança com TDAH, ela vai recebendo estímulos, ela vai recebendo a intervenção, ela vai crescendo, né, avançando na idade, mas ela continua apresentando dificuldades de autorregulação que já não são mais características daquelas faixas etárias que são mais pra frente, né? Então você pega a criança de 8 anos que já deveria ter um pouco mais de autorregulação e ela continua com a mesma dificuldade de uma criança de 4, por exemplo, tá? E aí a gente tem que ter esse olhar. Como seria uma crise? Então, pensa numa criança que se frustra, que quer pegar a faca. Vamos lá, vamos pensar, gente. A criança quer pegar a faca para cortar lá uma fruta, o pão, alguma coisa sozinha. E você foi lá e disse não para ela, né? Não deixou e ela vai entrar em crise. É aquela crise de choro, é aquela crise que a criança às vezes se joga no chão, parece uma birra, mas não é birra, é dificuldade, né? De se autorregular, tá? E aí cada criança vai expressar essa dificuldade de formas diferentes, tá? Lembrando também que a criança de 4, 5 anos, ela ainda está expressando as suas emoções, ela expressa as suas emoções muito mais no nível comportamental e do que de uma forma interna, né? Então, por exemplo, tô triste, né? Quando eu tô triste, eu sinto tristeza, mas ela vai expressar essa tristeza através de um comportamento, tá? E aí, essa expressão das emoções a nível comportamental pode também aumentar a agitação motora, né? Pode aumentar o nível o baixo limiar, a frustração e tudo mais. Uma outra coisa importante que a gente precisa estar atento nessa faixa etária também, e nas outras também, mas especial nessa faixa etária, é como essa criança, os adultos que lidam com essa criança tratam essa criança no dia a dia. Porque é muito comum a gente pegar crianças de 4, 5 anos que têm uma necessidade enorme de serem mais autônomas e crianças que têm essa necessidade, mas que ainda são tratadas como bebês, sabe? Crianças de 5 anos que não se veste sozinha, crianças de 5 anos que a mãe dá comida na boca, que bota... Tudo é o adulto que faz, a criança não experimenta fazer nada, não é estimulada no desenvolvimento da sua autonomia, sabe? Crianças que têm excesso de uso de telas, que a gente já sabe que o excesso de uso de telas não só intensifica os sintomas de TDAH, mas também geram comportamentos que podem ser confundidos com TDAH. Então a gente também tem que olhar excesso de telas, a gente tem que olhar como que essa família lida com essa criança, se essa família está promovendo a autonomia dessa criança dentro da faixa etária que ela está. A gente precisa olhar para isso tudo. Porque se a gente observa que tem excesso de telas, se a gente observa que essa família não está promovendo desenvolvimento de autonomia dessa criança, a gente observa essas questões todas, o que a gente tem que fazer primeiro? Primeiro a gente tem que intervir nisso, ó. Vamos lá, se essa criança dorme direito, tem uma boa noite de sono. Então a gente vai olhar esse sono, a gente vai olhar a alimentação, a gente vai olhar a rotina dessa criança, a gente vai olhar a forma como esses adultos lidam com essa criança, a gente vai olhar para essa questão, né, das telas. Se tiver desalinhado, desajustado isso, primeiro a gente ajusta. Primeiro a gente ajusta a tela, primeiro a gente ajusta promoção de autonomia, primeiro a gente ajusta a questão do sono, para
pra gente depois ver o que vai sobrar disso, tá? Porque tudo isso pode mascarar um sintoma de TDAH, ok? E aí, eu vou falar aqui 7 sintomas que são muito comuns a gente observar em pré-escolares. Que é claro, gente, quando a gente faz uma avaliação, retrospectiva, a gente muitas vezes percebe que esses sintomas já estavam presentes quando essa criança que a gente está atendendo tinha 4, 5 anos, tá? Mas não necessariamente, se você tem uma criança com 4, 5 anos hoje e ela tiver esses sintomas que eu vou falar aqui, não necessariamente ela tem TDAH, tá? Mas se ela tiver esse conjunto de sintomas, porque também não é um sintoma isolado, se ela tiver esse conjunto de sintomas, a gente pode acender uma luzinha amarela para observar um pouco mais, né? E investir um pouco mais nesse olhar, tá? Então, crianças muito ativas e inquietas. E aqui, gente, a gente tá falando, não é de criança que tá sempre brincando, que tá sempre pulando, não, é criança que tem uma necessidade repetitiva de se mover. Mesmo quando ele tá fazendo uma coisa que ele gosta, mesmo quando ele tá brincando. Porque criança ficar agitada, quando ela tá numa situação de rotina diferente, num ambiente diferente, numa situação onde ela tá com uma expectativa de alguma coisa. Então, por exemplo, ela tá num lugar onde ela queria muito estar, então ela tá hiperexcitada, porque ela tá muito feliz de estar ali, ela pode ficar mais hiperativa. Ou a criança tá mais agitada porque ela não quer fazer determinada tarefa, ela quer fugir daquela atividade. Isso é comum a muitas crianças. Agora, aquela criança que tem uma necessidade incontrolável, mesmo com a mediação externa, de se mover o tempo todo, independente do lugar, independente das condições, independente da situação, independente se aquela tarefa, aquela atividade que exigiria dela, né, uma contenção de movimentos, e ela ainda assim não consegue parar de se mover, por exemplo, sentar para brincar, né, a gente tem que ter um olhar, porque isso vai começar a trazer prejuízos para essa criança, tá? Então, sempre a gente vai olhar o comportamento e o prejuízo que aquilo traz, tá bom? Outra característica importante, dificuldade na aquisição de hábitos. O que é dificuldade na aquisição de hábitos? É a dificuldade que a criança tem de automatizar rotinas, hábitos, coisas que ela faz todos os dias. E parece que essa criança tem dificuldade de automatizar essas rotinas. Todo dia a mesma coisa, mas ainda assim ela tem dificuldade. E aqui eu não estou falando de crianças que estão fugindo da tarefa. Estou falando de crianças que têm dificuldade de automatizar aquela rotina, tá? De tornar aquilo um hábito, ok? Débora, meu filho, por exemplo, tá sempre estalando dedos. Ok, mas a gente sempre tem que olhar se esses movimentos que a criança está fazendo, se isso é um movimento de hiperatividade ou se é um movimento que está ligado à ansiedade. Então, isso também é uma coisa que a gente precisa avaliar quando a gente está fazendo ali um diagnóstico, porque o diagnóstico diferencial é importante, tá? Então, dificuldade na aquisição de hábitos. Crianças muito desobedientes. E aqui eu chamo uma atenção, assim, muito grande, porque, assim, quando uma criança é desobediente, há uma tendência muito grande de dar diagnósticos. TDAH, TOD, às vezes até TEA. A gente tem que ter cuidado com isso, tá? Por isso que a gente precisa olhar essa criança dentro de um contexto maior. Porque essa criança, ela pode estar fazendo fuga de demanda, e não porque ela tem TDAH, mas por outras questões, tá bom? Então a gente tem que olhar e ter cuidado com isso também, tá? Mas a gente vê que são crianças que tendem a desobedecer regras, desobedecer rotinas, desobedecer combinados com mais frequência, tá? Crianças mais propensas a acidentes, então criança que toda hora cai, esbarra nas coisas, derruba tudo, sabe? Aquela criança meio estabanada, que já foi pro pronto-socorro várias vezes, já quebrou o braço, já quebrou o queixo, já não, sabe essas crianças que se machucam muito, né? Rala joelho toda hora.
a gente tem que ter, observar essa criança. Por que está acontecendo tanto, né? Por que ela está se machucando tanto? Porque ela está se colocando em comportamentos de risco, que é muito comum em crianças com TDAH, se colocar em comportamentos de risco, em situações perigosas, ou essa criança está se machucando muito porque ela está correndo demais, ela está muito agitada, ela não consegue, e aí ela cai toda hora, ou porque ela tem uma dificuldade ali e ela acaba tropeçando, se esbarrando. Tudo isso a gente vai observar, porque são causas diferentes, né? Outra, brincadeiras imaturas. Sabe aquela criança que tem uma idade, mas que parece que ela é bem mais imatura do que a idade que tem? Sabe? Tá sempre brincando com coisas que é de uma faixa etária anterior. Gosta muito de brincar com crianças mais novas e tá sempre brincando com umas brincadeiras mais imaturas ou brincadeiras imaturas que socialmente não são adequadas à faixa etária dela, tá? Dificuldades em cooperar em atividades de grupo, porque ou ela não tá prestando atenção ou ela tá não consegue estar ali interagindo, tá interagindo no grupo e ao mesmo tempo tá fazendo outra coisa. A gente também tem isso que a gente observa, né? Então, 4, 5 anos, geralmente na escola, por exemplo, as crianças sentam em mesinhas coletivas, né? Aquelas mesinhas redondas. Então, tem as atividades individuais ali da mesinha, mas também tem atividades em grupo ali, né? De cooperação. Então, você observa muito na sala de aula aquela criança que tem muita dificuldade, mesmo com a intervenção do adulto, de esperar a vez, né? Todas as crianças de 4, 5 anos têm dificuldade de esperar a vez, tá, gente? Mas isso é quando isso é uma coisa que extrapola, né? Que mesmo com a intervenção ali, mesmo com a mediação, ela tem dificuldade. Ela se frustra quando o adulto, ela tem dificuldade de esperar a vez ali. Aí o adulto faz uma intervenção. Ao invés dela modular o comportamento, regular o comportamento dela, a mediação do adulto, e esperar um pouquinho a vez, mesmo que depois ela volte a ter o mesmo comportamento, não, ela não faz isso. Ela se desregula diante da mediação do adulto, tá? Interação negativa entre mãe e filho. Aqui eu tô falando mãe e filho porque geralmente é a mãe que tá ali mais próximo do filho, principalmente em relação à colocação de regras e limites, tá? Mas também pode aqui a gente inserir pais também, tá bom? Então, interação negativa por quê? Porque é isso que eu tô falando pra vocês. Toda vez essa criança tem dificuldade de autorregular o seu comportamento, as suas emoções, as demandas do ambiente, né? As frustrações, as regras, os limites do ambiente. E aí o adulto vai precisar mediar. Quando o adulto faz a mediação, que geralmente é a mãe, o que essa criança vai fazer? Vai reagir à mediação da mãe. E quando essa criança reage à mediação da mãe, a interação entre mãe e filho fica negativa. Essa mãe se sente frustrada, essa mãe se sente mal com isso. A mãe muitas vezes perde a cabeça, depois se arrepende. A mãe acha que a culpa é dela. Enfim, uma série de coisas que acontecem por conta dessa dificuldade. Ok? O que mais? Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Assim, a princípio, gente, é isso que eu queria trazer para vocês em relação a alguns pontos que a gente precisa ficar atento quando a gente está avaliando uma criança de 4, 5 anos com suspeita de TDAH. E também quando a gente está avaliando crianças mais velhas, adolescentes, adultos, que a gente faz uma retrospectiva e que a gente olha para essa faixa etária e já identifica esses comportamentos. Cuidados que a gente precisa ter, atenção que a gente precisa ter, né? O que é da faixa etária que eu expliquei para vocês, que pode ser confundido com TDAH. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Mas se vocês quiserem colocar perguntas sobre esse tema, sobre o que a gente conversou, pode colocar aqui embaixo que a gente vai respondendo. Meu filho foi diagnosticado TDAH desatento, mas parece que ele esquece do que ia falar. Ele tem muito foco em pedras. É normal? Olha, eu não sei como é que é seu nome, Mareis Barros. Teria que observar e investigar um pouquinho mais, porque assim, a criança, ela pode esquecer do que ia falar? Pode, porque principalmente se ela é do tipo desatento, às vezes ela tá falando
Às vezes acontece com a gente, né? Sabe quando a gente tá falando e no meio da fala a gente... Peraí, o que eu tava falando mesmo? Né? Isso pode acontecer. Se ele for do tipo desatento, isso pode acontecer com mais frequência, tá? Mas também pode ser, depende do que ele tá falando, pode ser uma ansiedade também, então eu teria que investigar um pouquinho mais, tá bom? Aí você tá perguntando sobre o hiperfoco, né, em pedras, né? Se seria bom ter uma segunda opinião, né? Eu acho que vale a pena, tá? Não necessariamente alguma outra coisa, mas é importante fazer uma avaliação, tá bom? Vamos lá. A live vai ficar gravada, tá, pessoal? Se der tudo certo, não der problema nenhum aqui, ela vai ficar gravada assim. Vocês vão poder assistir depois aqui no meu Instagram e também no meu canal do YouTube, onde eu tenho lá todas as minhas lives, desde que eu comecei a fazer live em 2020. Tem todas as minhas lives gravadas lá. Hoje a gente tá fazendo a nossa live aqui, que é o Esquenta para nossa Semana do TDAH Infantil, que é a semana onde a gente vai ter aulas no YouTube. Então, uma aula que para você ter acesso ao link, você vai precisar entrar no nosso grupo VIP, tá bom? No YouTube, a gente vai ter aulas sobre diagnóstico e tratamento do TDAH. Os temas estão aqui no meu Instagram para você poder olhar direitinho, tá? E a Semana do TDAH Infantil, ela foi pensada para psicólogos e psicopedagogos, porque no dia 30, né, a semana vai ser 27, 28 e 29 de agosto, no dia 30 eu vou abrir uma nova turma da nossa formação em TDAH infantil, que é para psicólogos e psicopedagogos, ok? Então, a semana foi pensada para isso, né, para esses profissionais. Mas se você é mãe, professora, fonoaudióloga, enfim, trabalha com criança TDAH ou tem um filho com TDAH, você também é muito bem-vindo na nossa semana, porque eu tenho certeza que também vai ser um conhecimento útil para você, tá bom? A nossa segunda live do Esquenta da semana, né, que vai anteceder a semana do TDAH infantil, vai acontecer no sábado, sem ser amanhã, né, no sábado da semana que vem, dia 24, às 15 horas, se eu não me engano. E, gente, o tema tá imperdível, também foi um tema escolhido pelos profissionais lá do grupo VIP, que a gente vai falar sobre direitos do TDAH na saúde e na educação. Então, assim, tá imperdível essa live de esquenta que a gente vai fazer sábado que vem, dia 24, sobre o direito do TDAH na saúde e na educação, pra gente poder entrar na semana do TDAH infantil já, né, bastante vontade de aprender juntas, tá bom? E terça-feira é o nosso Papo de Mãe TDAH. Toda terça-feira nós temos nosso encontro, né? Então, você tá convidada para estar aqui no Instagram na terça-feira, 19 horas, para poder conversar comigo. Olha, Flávia, a semana do TDAH infantil vai ser no YouTube, tá? Mas para ter acesso ao link do YouTube, que vai ser fechado essa aula, materiais exclusivos, né, e todas as informações, tem que entrar no nosso grupo VIP, que o link está nos meus stories aqui e também está no meu link da bio aqui do Instagram, tá bom? Agora, a live de sábado e a de terça-feira que vem vai ser aqui pelo Instagram. A live dos direitos é aqui no Instagram, não precisa fazer inscrição não, tá? A live de direitos do TDAH vai ser sábado, dia 24, aqui no Instagram. Tá bom? Então tá ótimo. Então eu espero vocês terça-feira e depois no sábado pra gente continuar a nossa conversa, tá? Um beijo pra vocês e até!